O Brasil está mudando muito rápido, o senador Jarbas Vasconcelos é testemunha disso, reforça essa questão. Acho que qualquer pessoa de bom senso. É verdade. E mudando para melhor, né? Mudando para melhor. Poderia caminhar mais rápido. Se isso, tudo que a gente falou aqui, também caminhasse mais rápido. A educação fosse melhor, a qualificação fosse mais e melhor, não é? A carga tributária fosse não só um problema do governo federal, mas que fosse uma consciência de todos os governos que integram a federação, aí as coisas andariam bem melhor do que andam hoje. Agora, o governo do Estado, o governo de Pernambuco, como é que ele tem se posicionado como indutor do desenvolvimento? Ele está adotando uma postura correta, senador Humberto Costa? Olha, eu diria que sim. Primeiro, é necessário dizer que isso é um esforço que vem sendo construído ao longo do tempo. Não há qualquer interesse de quem quer que seja de negar a participação e a contribuição de cada um dos governos nesse processo que Pernambuco está vivenciando hoje. As condições, elas são geradas tijolo por tijolo, cada governo vai colocando a sua contribuição e todos nós reconhecemos isso. Mas é inegável reconhecer que, sem dúvida, o governo Eduardo Campos, ele soube aproveitar muito bem uma situação favorável que foi gerada pela decisão do governo federal de descentralizar o desenvolvimento. Lógico, nós temos grandes projetos que se originaram do interesse do governo federal em fazer com que empresas estatais pudessem produzir. Por exemplo, o estaleiro, ele só existe porque houve uma decisão política de que a Petrobras deixaria de alugar navios e gostaria de ter a sua frota própria, inclusive revitalizando a indústria da construção naval no Brasil. A decisão de construção de uma refinaria em Pernambuco, em grande parte, foi uma decisão política. Se dependesse unicamente da visão empresarial da Petrobras, talvez isso não tivesse acontecido. O polo petroquímico e outros que o governo federal tomou a decisão de investir, e Pernambuco, ao longo do governo passado, mas principalmente ao longo do governo Eduardo Campos, foi capaz de aproveitar essa oportunidade, de aproveitar esse ambiente favorável para o investimento e buscar outros investimentos também, de saber captar os recursos onde eles existem. Nós crescemos o investimento em Pernambuco de recursos do BNDES, de recursos do BNB, de recursos do Banco Mundial, enfim, eu acho que o governo vem sendo realmente um fator importante para que esse ambiente seja vivido hoje. Senadores, a gente tem falado até aqui da questão de infraestrutura, de educação, questão de tributária. A gente se aproxima um pouco do final do programa, eu queria mudar um pouco o rumo da nossa conversa para um assunto que foi questionado por pessoas em Caruaru, em Garanhuns, que é a questão cultural, né? Não vamos encerrar o programa sem tocar um pouco nisso. Pernambuco é um estado conhecido e reconhecido em todo o país pela sua pujança, pela sua história cultural. Não são só as festividades, a música, a literatura e também pelas suas belezas naturais. Então, eu queria aproveitar um pouco esses dois assuntos com duas perguntas de telespectadores. O Irineu Ricardo da Silva, que é de Lagoa dos Gatos, ele pergunta se há algum projeto visando melhorar a infraestrutura do aeroporto de Caruaru, porque, segundo ele, isso seria, de fato, um fator de crescimento do comércio e incentivo também a um trânsito maior de turistas na região. E o Manuel Ricardo de Souza, que é de Recife, mas ele foi quem puxou essa pergunta, ele afirma que o interior do estado tem um potencial turístico muito grande e que é pouco explorado por conta da precária infraestrutura de cidades como Garanhuns, Petrolina, Triunfo e Pesqueira. E aí ele pergunta como os senadores veem a possibilidade de fortalecer o turismo regional e a cultura regional de modo a gerar riqueza para essas populações locais. Eu gostaria de ouvir um pouco as considerações dos senhores três sobre esse assunto. Começa por onde? Pode começar, senador. O Estado tem um forte sentimento, uma forte história cultural, não é? Não é puxando brasa para nossa sardinha, mas ele é muito mais forte do que a maioria dos estados brasileiros. Não é? Isso está enraizado, a questão cultural. É um Estado multicultural,
em seus diversos aspectos. E os governos, todos têm procurado dar sua contribuição. Não é? Hoje, essa questão do turismo no interior está se expandindo. Nós fazemos, terminamos agora há pouco, na Semana Santa, o maior espetáculo a céu aberto que é feito lá em Pernambuco, em Nova Jerusalém. O São João, que se aproxima para o mês, Caruaru disputa com Campina Grande, vizinho ali da Paraíba, quem faz o melhor São João do Nordeste. E o Festival de Jazz, senador, da Serra? O Rock In, que foi agora lá no Recife, não é? O Carnaval Pernambucano, a questão dos caretas lá no interior do estado, como é o nome lá? Os Papangus de Viseu. Né? Careta de Triunfo. Os caretas de Triunfo, né? São histórias, são lendas, são coisas boas que acontecem em Pernambuco. Né? No mundo artístico, nas artes plásticas, a gente tem João Câmara, a gente tem Brenan, a gente tem uma infinidade de artistas, citar dois só, é até um risco como eu estou fazendo, mas é um estado assim, muito importante e um estado com uma história de resistência, de combatente, muito acentuada. De forma que, eu encerrando a minha participação, porque já são quase 11 horas, a gente está no último bloco, eu quero agradecer, ter compartilhado com os outros dois senadores de Pernambuco desse momento, muitas coisas incomuns aqui, e dizer que, de um modo geral, você fez a pergunta sobre Pernambuco. Pernambuco está vivendo um bom momento, mas para viver esse bom momento, o governo encontrou um estado que eu administrei durante 8 anos e que procurei investir na infraestrutura do estado, procurei investir em SUAP, investir no aeroporto dos Guararapes junto com o governo federal, investir em estradas, investir na água, não é? Porque sem isso eu não acredito que as pessoas investam e permaneçam investindo no estado se você não investe na educação, se você não investe nesse conjunto da infraestrutura para atrair e manter investimento. Então, para a gente arredondar, senador, eu queria que o senhor dissesse aí uma frase, o que o senhor acha que pode ser Pernambuco em 2050? Eu acho que o futuro de Pernambuco é um futuro muito de uma expectativa muito positiva. Né? O Estado está trabalhando, o Estado está bem, vai bem, e a perspectiva disso Armando Monteiro colocou, o senador Armando Monteiro Neto colocou muito isso aqui, a arrecadação do Estado estourou, os investimentos do Estado hoje não têm se concentrado apenas e tão somente na região metropolitana. Esses investimentos estão indo para a Zona da Mata, para os diversos agrestes e as diversas regiões do sertão. Citei aqui o exemplo do aeroporto. De aeroporto não é brincadeira, você tem em Petrolina um aeroporto que tem uma pista maior do que o Aeroporto Internacional dos Guararapes, que até pouco tempo era a porta de entrada e saída para a Europa. Né? De forma que eu acho que a perspectiva, a expectativa, você me pergunta para 2050, a minha, por exemplo, e acredito de todos os pernambucanos, é uma perspectiva altamente positiva. Senador Humberto Costa, um pouquinho de economia da cultura e perspectivas de Pernambuco. Olha, eu acho que nós temos que, de fato, melhorar a nossa capacidade de transformar essa riqueza cultural que nós temos numa atividade econômica que seja capaz de gerar emprego e renda para a população. Se nós compararmos esse tipo de atividade em Pernambuco, com outros estados do Nordeste, por exemplo, como a própria Bahia, ainda há muito por se fazer no nosso estado. Mas temos avançado. Hoje temos um polo cinematográfico importante, a cultura musical do nosso estado hoje já é capaz de produzir muitos empregos, de gerar artistas importantes, enfim, temos esse reconhecimento e a própria cultura popular do nosso estado é um fator de atração importante para o turismo. Agora, nós temos de fato uma infraestrutura muito precária para a realização da atividade turística, especialmente a nossa capital é extremamente carente de leitos de hotéis. A nossa expectativa é com a proximidade da Copa do Mundo, onde vários investimentos estão sendo feitos nessa linha, nós possamos melhorar essa capacidade, melhorar a infraestrutura da nossa cidade também. Quem vai
a Recife hoje, por conta do esgotamento da estrutura viária, deixa de aproveitar de forma adequada a sua presença na nossa capital. Enfim, acho que estamos no caminho certo, mas creio que precisamos de um pouco mais de velocidade nessa área. E fortalecer uma atividade turística importante, que é o turismo de negócios, onde o estado de Pernambuco hoje se destaca de uma maneira muito intensa, mas que vive também o mesmo drama da infraestrutura um tanto precária. Eu queria, no final, primeiro agradecer a oportunidade que a TV Senado nos oferece de promover um debate sobre o nosso Estado, dizer que me sinto integrando a representação do Estado no Senado com imensa responsabilidade, porque Pernambuco é um Estado que tem tradição política, tem uma cultura multifacetada, diversificada, e esses elementos é que forjaram a identidade de Pernambuco ao longo do tempo. É o que faz com que Pernambuco seja diferente na sua economia, diferente na política. São esses elementos que forjaram a identidade de Pernambuco, e eu estou certo, são esses elementos que vão impulsionar Pernambuco em direção ao futuro. E eu disse em algum momento que o grande capital de Pernambuco, o que distingue Pernambuco é o seu capital humano. Pernambuco não é um estado que tenha uma dotação expressiva de recursos naturais, mas seguramente é um estado que teve sempre protagonismo pela capacidade do seu povo, pela vocação empreendedora, pela sua riqueza cultural e, sobretudo, pela sua identidade histórica. Eu tenho certeza que Pernambuco haverá de forjar um novo padrão de convivência socioeconômica. O desafio é fazer uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Eu creio que Pernambuco será assim em 2050 e oxalá que isso aconteça antes disso. Senadores, muito obrigada pela participação dos senhores aqui no nosso debate. Obrigada, Luiz, pela sua participação aqui nesse debate mais uma vez. Nosso agradecimento especial em nome da TV Senado e da Rádio Senado a você, cidadão, que participou aqui conosco, que enviou perguntas. Quero dizer que todas essas perguntas que chegaram durante o programa serão encaminhadas aos parlamentares, que certamente responderão uma a uma. Este programa faz parte de uma série que está trazendo aqui aos estúdios da TV Senado os representantes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Em junho, nos encontramos para mais um assunto de Estado. Boa noite e até lá.